Eu sou o professor Marcelo Eustáquio. Escolhi hoje uma questão para a gente perceber como que análise combinatória e probabilidade andam juntas em provas de concurso e de vestibulares. Em relação ao princípio fundamental de contagem, na verdade o nome correto seria no plural, né? Princípios de contagem, uma regra importante diz respeito à chamada regra do produto. Como que é a regra do produto? O que preconiza a regra do produto? A gente vai supor a existência de dois conjuntos. Tá certo, poderiam ser 3 ou mais conjuntos. Mas o ponto de partida com 2 é o seguinte. Eu tenho o conjunto A, considera aí também o conjunto B, e aqui o objetivo é escolher simultaneamente um elemento do conjunto A e também um elemento do conjunto B. O número de maneiras de se fazer essa escolha simultânea é dada pelo número de elementos do conjunto A multiplicado pelo número de elementos do conjunto B. Enfim, multiplica quantos elementos tem o A pela quantidade de elementos do conjunto B. E a gente vai utilizar esse princípio para resolver uma questão de uma prova importante do CESP. Essa que é a questão. Nessa questão, considere que na correição ordinária anual de determinado cartório eleitoral, o corregedor escolhe aleatoriamente 6 processos da seguinte forma. 2 processos da estante 1, que contém processos sobre suspensão de direitos políticos. 2 processos da estante 2, que contém processos relacionados ao cancelamento de inscrição eleitoral. E, por fim, 2 cartórios da estante 3, que tratam da duplicidade de filiação partidária. Considerando ainda que as estantes 1, 2 e 3 contenham, respectivamente, 12, 10 e 8 processos, e que em cada uma das estantes apenas um dos processos ainda não foi completamente concluído, com base nessas considerações, é correto afirmar que a probabilidade de que os 3 processos inconclusos estarem entre os 6 escolhidos será de 1 sobre 960, 11 sobre 9425, 1/10, 1/9 ou 37 sobre 120. Aqui, para a gente resolver a questão, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: para calcular a probabilidade, a gente divide o número de elementos do espaço pelo número de elementos do espaço amostral, o número de elementos do evento. No caso aqui, o que seria o nosso espaço amostral? O que seria o número de elementos do espaço amostral? Seriam todas as maneiras de se escolher 2 processos da primeira estante, 2 processos da segunda estante e 2 processos da terceira estante. Como na primeira estante existem lá 12 processos, o número de maneiras de se escolher 2 desses é dada por combinação de 12 tomado de 2 em 2. Como a escolha é simultânea, a gente vai multiplicar pelo número de possibilidades de se escolher os 2 processos da segunda estante, que contém 10 processos. O número de maneiras é combinação de 10 tomado de 2 em 2. E por fim, a gente vai multiplicar pelo número de maneiras de se escolher 2 dos 8 processos da estante 3. O resultado disso é, para calcular a combinação de 12 tomado de 2 em 2, multiplica 2 números a partir do 12, então 12 vezes 11, e divide por 2 fatorial, que é 2. Para calcular a combinação de 10 tomado de 2 em 2, o resultado é 10 vezes o antecessor do 10, dividido por 2. E, por fim, para calcular o número de combinações de 8 tomado de 2 em 2, multiplico o 8 pelo antecessor e divide o resultado por 2. Aqui, para evitar muito cálculo no futuro, a gente vai simplificar o 12 com 2 e vai obter 6. Vai simplificar o 10 com 2 para obter 5. E vai simplificar o 8 com 2 para obter 4. Enfim, o resultado disso vai ser 6 vezes 11 vezes 5 vezes 9 vezes 4 vezes 7. Eu vou deixar isso indicado porque vai ter mais cálculo para a gente vai fazer e a gente vai acabar economizando alguns cálculos no final do exercício se deixar assim.
Então esse é o número de maneiras de se escolher 2 processos da primeira, 2 da segunda e 2 da terceira instante. Agora vamos para o nosso evento. O que seria aqui o evento? Seriam as escolhas em que os processos inconclusos foram selecionados. No caso, o que acontece? Dos 12 processos da primeira instante, um não foi concluído. No evento, a gente vai considerar a escolha desse processo não concluído. Então, se o processo não concluído foi escolhido, ou vai ter que ser escolhido, quer dizer que o segundo processo aqui pode ser escolhido de 11 maneiras diferentes. Se o processo não concluído da segunda instante foi escolhido, o segundo processo dessa instante vai ser escolhido de 9 maneiras diferentes. E de maneira similar, da terceira instante, como 8 são os processos lá existentes e um não foi concluído, o número de maneiras de se escolher os concluídos, o concluído é 7. A gente vai deixar o resultado indicado para poder calcular a probabilidade daqui a pouco. E no caso, como que a gente calcula a probabilidade? Para calcular a probabilidade de um evento ocorrer, a gente divide o número de elementos desse evento pelo número de elementos do espaço amostral. E aqui que a gente vai perceber por que eu não desenvolvi todos os cálculos até então. Como que a gente vai fazer? Isso é 6 no denominador, vezes 11, vezes 5, vezes 9, vezes 4, vezes 7. Já o numerador é 11 vezes 9 vezes 7. São as escolhas dos processos concluídos das instantes 1, 2 e 3. Agora, mais simplificação, dividindo o numerador e denominador por 11, por 9 e por 7, a gente obtém como resposta isso daqui, ó, numerador 1, o denominador 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 é 30 e 30 vezes 4, 120. É isso aí. Essa questão está sem gabarito. Então, essa questão deveria ter sido anulada em função da não existência de uma alternativa para ser assinalada. Então, deixar indicado aí que a questão não tem alternativa, está sem gabarito. E a gente identificou aí uma estratégia de cálculo nessas questões de análise combinatória e probabilidade. Muitas vezes é bom a gente deixar indicado o cálculo, deixar indicada a multiplicação para poder fazer simplificação. Deixar mesmo as multiplicações para fazer no último passo da solução da questão. Vou ficar por aqui e até a próxima questão do nosso material lá das questões mais difíceis e complicadas do CESP dos últimos anos.